Pode Futucar, experiência ampliada de leitura, encontro com autores da editora Futuca Cuca em podcast. Olá a todos! Hoje estamos no Pode Futucar 4 com o tema Resiliência e Força Mental. Estão aqui comigo Cássio Santos, que ele é analista de desempenho do Esporte Clube Vitória, e também Dinei, que ele é ex-jogador, ídolo absoluto do Esporte Clube Vitória e é também embaixador do livro A Mão de Deus do Rebaixamento ao Acesso, que esse podcast ele é uma experiência ampliada desse livro. Também estão conosco Amanda Ciaramicoli, que ela é treinadora mental de atletas. Cada um vai se apresentar depois, melhor, falar mais das experiências, mas o importante é a gente ter essa oportunidade de falar sobre tudo o que está se passando no futebol e trazer essa experiência, essas emoções para outros campos. Né? Então, assim, esse livro ele fala dos 14 jogos que antecederam a chegada da torcida a esse momento na Série B. Então, foi um momento que precisou de muita resiliência, teve muitos desafios que ninguém imaginava que seriam superados e depois trazer a um momento tão vitorioso como é esse que o Esporte Clube Vitória está passando neste ano. Então, assim, vou mais uma vez agradecer a presença de todos os nossos convidados e vou convidá-los para eles se apresentarem e a gente dá início a essa conversa gostosa sobre resiliência e força mental. Quem vai começar? A gente pode até, toda vez que quem quiser ir falando, vai sinalizando e vai conversando. Não precisa ser uma coisa tão formal. Quem se sentir à vontade para ir falando logo, vai falando. Como Amanda está falando de São Paulo, a gente poderia chamá-la para falar. E depois o nosso embaixador fala também. E depois Cássio. Tá ótimo, gente. Muito prazer em estar aqui com vocês. Boa noite. Acho incrível essas oportunidades de falar, né, sobre um tema tão importante no futebol brasileiro. Na verdade, no futebol mundial, né? Eu trabalho já com atletas de futebol há praticamente 10 anos. E eu sou hoje a pessoa que cuida da parte mental de atletas, no sentido de treinar a questão cognitiva, a questão comportamental ou emocional. Então, eu sou neuronutricionista e psicanalista. Então, eu trabalho com os atletas e o meu trabalho tem total relação, né, com a resiliência e com a força mental que o futebol exige. Então, é um enorme prazer estar aqui, poder contribuir um pouco com o meu conhecimento e aprender também com esses feras que estão aí com você, Fabi. Que bom. Amanda esteve com a gente no podcast 1, onde a gente fez essa aproximação com o mundo corporativo, mas hoje a gente vai falar só de futebol. Maravilha, Amanda, maravilha estar aqui com você novamente. E agora o nosso embaixador, que Dinei é embaixador do livro. Boa noite a todos, né? É uma honra estar participando, né? Meu primeiro podcast aqui com vocês. Falar um pouco do livro, né, A Mão de Deus, né, até agradecer, né, pelo convite da Fabiana, por ser o embaixador, né, é uma honra, professor Bussi também que fez esse livro sensacional, e agradecer mesmo e falar um pouco também do título, né, que acho que o torcedor, a nação tá toda feliz aí, tem que comemorar muito. Pois é. Boa noite a todos, eu sou o Cássio, também quero agradecer aí a oportunidade de poder estar falando um pouquinho aqui com vocês. Eu sou analista de desempenho e mercado, né, no Esporte Clube Vitória, já são duas áreas um pouco distintas, né,
elas se falam, mas são processos diferentes. Então a parte de desempenho está mais voltado para a análise da equipe, do adversário, e a parte de mercado mais voltada para o scouting, para a análise mais individual do atleta, principalmente voltado para a contratação. Então hoje eu estou mais focado nessa parte de mercado, estou coordenando a equipe que a gente está construindo a partir aí desse final de ano, né? Mas é muito importante estar falando aqui com vocês também. Por isso que é tão bom a gente ter um livro e aproximar o futebol do livro, né? Porque a gente cria várias experiências, vários contatos, porque a história ela não termina, a gente acaba continuando, né? João Bussi, no final do livro, ele até coloca, né, que continua, que o fim não está estabelecido, e aqui estamos, né? Bom, falando até e começando, foi muito bom ter essa explicação do que é que faz a sua área, porque a gente vai dialogar, né? Uma pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: em que momento do ano passado a desconfiança foi substituída pela fé? Quando foi que... porque Cássio também estava no ano passado, no primeiro acesso, porque o Vitória estava na Série C e correndo o risco de ir para a Série D, né? Ninguém imaginava que num espaço de tempo tão curto a gente conseguiria viver esse momento que o Esporte Clube Vitória está vivendo, com estrela e tudo, com taça, né? Então, em que momento, e aí Cássio e Dinei podem falar com a gente, em que momento a desconfiança foi dando caminho, dando espaço para a fé? Ei, Cássio. Vamos lá. Acho que a partir do momento em que o Bussi chega no clube, eu ia falar isso, a gente começa a ter resultados, que eu acho que está totalmente ligado à confiança ao resultado, né? A partir do momento que você começa ali a ganhar os jogos, a ver as coisas acontecendo, acho que todo mundo passa a acreditar ainda mais no processo que está sendo desenvolvido. Então os resultados começaram a vir em sequência. Isso foi importante, você começar já ganhando, pontuando, e todo mundo vendo que aquilo estava funcionando. E isso naturalmente vai elevando a confiança e a fé de que vai dar certo. Então acho que esse foi o ponto crucial, porque anteriormente a gente ainda vinha oscilando um pouco, né? Quando ganhava um jogo, aí empatava o outro, ainda não era... Como a gente começou muito mal ali a Série C, tinha que ter uma campanha de recuperação, e a gente veio oscilando e não conseguia recuperar. Então, quando a gente teve os resultados positivos em sequência, aí veio elevando a confiança. Isso que ele está falando, como foi em campo, como foi com os jogadores, me conte, nos conte. O que eu ia falar, a chegada do professor Bussi foi fundamental, né, para mudança de mentalidade, acho que de cada um de nós jogadores. Os treinamentos dele era muito intenso, a gente saía esgotado, e cada jogo que a gente ganhava, ele não deixava relaxar nos treinamentos. Isso foi fundamental, como o Cássio falou, com as vitórias vem a confiança, né? Foi aí que começou a nossa alavancada, e o professor Bussi foi fundamental. Que bacana. Amanda, você que acompanha tantos atletas, como é que você relaciona a resiliência e a força mental, e agora esse componente da fé, que foi muito presente depois que ela falava, vocês até falam desse componente da fé dentro dos treinamentos, dentro da preleção? Boa, eu vejo, Fabi, apesar das pessoas acharem que a resiliência ela é aquela capacidade de você voltar ao estágio original depois que você passa por algum momento conturbado, né? E eu falo, e é um termo até mesmo da física, né? E eu falo que a resiliência, ela não tem como você passar por uma experiência e voltar a ser o que você era. Então, todo momento o futebol, ele promove isso. E eu falo muito para os atletas que eu atendo, que é muito bonito essa capacidade de resiliência quando coloca-se esse adendo,
de que a cada tropeço ou a cada desafio, você sim é resiliente, mas você não volta ao estado original que você era antes, mas você volta melhor e mais forte. E ainda que seja um pouco só, eu acho que essa questão de você analisar, comemorar as pequenas conquistas e valorizar o esforço e não somente o resultado, é o que faz com que aumente essa confiança do grupo, com o engajamento de uma forma geral, né? Então, nesse sentido, eu sempre falo muito da gente trabalhar, né, entendendo primeiramente a diferença entre o resultado e o esforço. Muitas vezes a gente avalia ali somente o resultado daquele dia, apesar do futebol ter muito isso. Mas quando a gente também acredita, também avalia e também olha com esse viés de ver o esforço, a dedicação, o quanto que está acontecendo essa resiliência no grupo, de sempre ter um desafio e volta um pouco melhor, um degrau acima, as coisas acabam funcionando, né? É uma coisa que contagia. Em relação à fé, já tem até estudos mesmo, né? Científicos que nos comprovam, né? O quanto que a fé é capaz de alterar, e isso foram feitos testes até mesmo por ressonância magnética, onde era possível ver a atividade cerebral das pessoas que oram e das pessoas que têm fé contra aquelas que não têm. Então, a fé, ela passa a ser não somente aquela coisa que a gente não consegue, né, inatingível, aquela coisa que a gente não consegue pegar, e ela acaba tendo essa comprovação que, de fato, ela funciona, e muito bem, no nosso cérebro, no nosso córtex pré-frontal, por conseguirmos ver essa ativação que acontece no cérebro. Então, é muito bonito de ver. Claro que tem todo o lado espiritual, todo o lado ali da energia que contagia. Se a gente for olhar pelo lado de física quântica, também isso funciona, mas também isso funciona de fato ali no cérebro, ajudando para fazer com que esses degraus aí rumo ao sucesso sejam subidos e essa escada seja construída através do esforço e dedicação de cada atleta dentro de um clube, né? Então, é muito bonito ver e é interessante que a cada partida, a cada desempenho, os atletas, quando pegam essa confiança, eles conseguem demonstrar isso e o resultado sempre é muito satisfatório. Muito interessante tudo que ela colocou, e aí eu volto para a questão da fé, como vocês começaram a sentir. O livro fala muito de liderança espiritualizada e você sente, não é à toa que o nome do livro é A Mão de Deus, do rebaixamento ao acesso. Eu quero saber de vocês como é que vocês sentiram essa questão da força da fé junto com a resiliência e a força mental. Tem uma passagem assim que eu me lembro bem, né, que o Búcio ele sempre teve, toda semana abria a semana com oração, né? Então todo mundo se reunia no vestiário, no centro do campo, e aí fazia oração para abrir a semana e pedir a Deus proteção e tal para todo mundo. E isso foi uma coisa que aconteceu do início até o final, então ficou bem registrado assim na minha mente. A fé é o principal do ser humano, né? Acho que se não tiver fé, você não vai a lugar nenhum. E o Cássio falou isso toda segunda-feira, o início da semana, né? A gente orava ali para pedir proteção a Deus, né? Que é o principal de tudo, e que nenhum tenha lesão para chegar bem nos jogos. E acho que todo ser humano tem que ter fé. Né? Tem que ter fé. A fé é um componente muito forte no futebol, a verdade é essa, né? Então, assim, foi só com a chegada de Búcio ou quando vocês sentiram com mais força, sentiram com mais intensidade? Porque eu sei que ele coloca muito forte na pré-eleição, isso fica muito claro. Quem lê o livro sabe que esse componente é muito forte, mas é também do futebol. Vocês sentiam isso em outros momentos ou foi só nesse momento? Depois que vocês responderem, a Amanda vai falar de uma forma geral a questão do componente fé. Eu acho que assim, a fé é individual, né? E só que no caso desse exemplo que eu citei, o fato de ter uma rotina, de todo mundo se juntar de dentro das suas crenças, cada um fazer sua oração, mas em conjunto, isso fortaleceu mais o grupo nesse sentido de fé, né? Porque cada um tem a sua, às vezes tem pessoas que não colocam isso como prioridade, mas a partir do momento que você tem uma rotina, elas acabam também sendo integradas e se ligando mais com essa questão mais espiritual ali, e aí eu acho que ficou bem mais forte assim. Então.
Você sentiu, Dinei? Sim, com a chegada do professor Bussi foi mais corriqueira, né? A gente não tinha essa de ter essa oração no início da semana, mas foi muito importante com essa oração. A gente até na concentração tem nossas reuniões, né, de oração, isso também ajuda bastante, né? E é muito importante. Bacana. Comenta um pouquinho, Amanda. Tem uma frase, acho que todo mundo aqui já ouviu, né? De que a fé move montanhas, né? E aí, complementando um pouco do que o Cássio disse, né? Apesar de cada um ter a sua fé, é tão incrível a capacidade, né, dessa força de trazer para o grupo isso, que você acaba contagiando até mesmo aquela pessoa que de repente não acredita muito ou que não acha que isso é muito importante. Porque a fé move montanhas e a fé nada mais é do que você acreditar naquilo que você não consegue enxergar ainda como algo que vai acontecer. Né? Então é acreditar no que ninguém vê, acreditar no que poucos acreditam, e à medida que você vai desenvolvendo isso vai contagiando e atingindo mais pessoas dentro daquele grupo, você começa a ver que até o movimento daqueles que acreditavam menos começam a acreditar que aquilo também é um fator importante dentro do grupo, né? Então acaba que todo mundo se contagia ali com os próprios resultados do acreditar, né? Do enxergar onde ninguém vê, de fazer aquilo que aos olhos humanos não é possível, mas que por alguma razão ali todo mundo acaba seguindo na mesma direção, acreditando que é possível chegar, e assim chega, né? Então eu acho que nesse contexto a fé, ela também ela contagia, assim como um bom líder, assim como no caso do Bursi, por exemplo, que a gente vê que era aquela pessoa que contagiava o grupo, que demonstrava confiança, que sabia liderar ali, e também isso é um poder forte de você levar o grupo na mesma direção, né? Eu falo que os grupos vitoriosos que conseguem ganhar, né, os maiores desafios são aqueles que têm bons líderes, e aquele onde as pessoas acreditam nos líderes, né? Então, é acreditar naquilo que não se vê e também acreditar no que o treinador está propondo ali. É um segredo, acho que, imbatível, assim. Eu nunca vi uma equipe de alto rendimento, de fato, não ter essa união que é promovida, seja lá através da fé, do que todos acreditam, ou através do treinador. Mas eu vejo essa característica em comum, que as equipes que mais conseguem conquistar são aquelas que mais unidas são em algum contexto, seja ele a fé, ou seja ele a liderança, ou seja ele qualquer componente ali. Então, a fé, de fato, move montanhas, e quando todo mundo começa a acreditar que isso é possível, de fato, as coisas acontecem, né? Uma coisa interessante é que no ano passado, o problema do orçamento, a situação estava muito crítica e o Vitória estava correndo risco de ir para a Série D. Um resultado positivo, às vezes, representava a entrada de recurso para poder continuar movimentando. Como é que foi esse momento? Porque a gente já vai começar também a trazer essa situação, que foi um alicerce para o momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente vai também falar dessa transição, né? Para chegar no momento atual. Estava ali desde o início da montagem do elenco, né? Então foi uma situação bem complicada, porque o time tinha acabado de ser rebaixado e a questão financeira já não era boa, então o clube tinha uma fama de mal pagador, e aí os atletas não queriam vir jogar, procuravam informação de quem já estava no clube, né? Ou de quem tinha acabado de sair, e as informações não eram boas. Então a gente teve muita dificuldade no início para conseguir montar um time. Além disso, a gente tinha um transfer ban que dentro de 15 dias a gente não ia poder mais conseguir registrar jogador. Então a gente tinha que contratar ali 14 jogadores em 15 dias para ter um time para iniciar o campeonato. E foi muito complicado esse início para ter, de fato, naquele momento era dezembro, né, de 21, e a preocupação era ter um time para iniciar. E aí, depois disso, o presidente também foi um cara que correu muito atrás para conseguir outras alternativas de verbas, para conseguir cumprir os compromissos, e as coisas foram acontecendo, e era
cada dia uma luta para conseguir manter as coisas funcionando dentro do clube no dia a dia, conseguir pagar salário em dia, que ele conseguiu honrar isso até hoje e tem pago esse ano até antecipado, que é uma coisa rara de se ver no futebol, nunca foi visto. Mas foi bem difícil, bem complicado, e à medida que, como você falou, lá no meio pro ano, quando as coisas começaram a acontecer ali na Série C, aí a torcida começa a vir, começa a ter um pouco mais de renda, patrocínio também, que já estavam vindo até pela questão do presidente correr muito atrás disso. Fica mais fácil de você conseguir com os resultados e com a torcida apoiando. Então foi mais ou menos isso aí. O Cássio falou tudo aí, né? Acho que, como eu falei, o presidente fez mágica, né? No ano passado. Eu vim em 2021, né? Tive esse descenso e você via vários funcionários indo embora, né? Por falta de dinheiro. A gente ficou muito triste, né? Na Série C começamos muito mal também e isso deixava cada jogador cabisbaixo, né? E Fábio Mota foi um cara que levantou o clube e está colhendo os frutos aí desse ano. A gente vai aproveitar até a falar de Fábio Mota, que é o presidente do Esporte Clube Vitória. Ele teve uma passagem que para mim ele foi extremamente feliz. Perguntaram para ele, mas o Vitória não vai participar da Copa do Brasil? Aí ele vai. O Vitória vai ser campeão da Série B. Ele falou isso muito antes do Vitória estar vivendo o que está vivendo hoje. Então, daí você tira que foi um momento também onde reuniu muita ousadia. Ninguém duvidava. Chegou um momento que ninguém duvidava. Tem uma passagem do livro que fala assim, tem o já ganhou e o vai ganhar. E você tem que saber dosar isso. Se você está com sentimento de já ganhou, você relaxa. Se você está com sentimento de vai ganhar, você contamina todo o entorno e aí todo mundo começa a voltar. Então, como é esse componente de ousadia, quando é somado com a resiliência dentro de um cenário tão difícil? Aproveitando essa fala aí do Fábio Mota. Para mim, né, Fabi, a pergunta... É para você. Eu esqueci de falar, Amanda, mas é para você. A ousadia, eu falo que hoje ela é um componente que se faz indispensável, acho que no futebol de uma forma geral, pelo que eu tenho visto, sabe? Não tem como você ter grandes resultados se você não ser ousado, se você não tiver ousadia nessa medida. Eu não vejo grandes resultados descolado de ousadia. Eu acho que aqueles que experimentam os melhores resultados são aqueles que conseguem ser mais ousados, né? Então, a ousadia, ela passa a ser uma característica fundamental e indispensável, não só nos atletas, mas também em toda a comissão, também no treinador. E essa ousadia, ela é conquistada, né? Claro que cada um ali tem um perfil, cada um ali tem uma razão para acreditar ou não, mas ela também é um componente que se contagia, né? Você vê de uma equipe, se você vê ali mais da metade com esse perfil ousado, os que não são, peraí, eu preciso estar ali. Então essa coisa vai sendo contagiosa, né? Ela vai contagiando os demais. E aí, assim, você consegue chegar a grandes resultados, né? Eu vejo hoje, e converso com alguns treinadores, e até o Cássio, por ser scout, acho que ele pode falar aí com muito mais propriedade do que eu nesse sentido. Mas não vejo que não há mais espaço, assim, vejo que não há mais espaço um atleta que é muito bom tecnicamente, mas que demonstra pouca ousadia, né? Então, acaba sendo uma característica basicamente como falar assim, coloca lá a Amanda para cobrar um pênalti, não tem como, né? Não tem como, não vai dar certo. Coloca ali um atleta que é muito bom tecnicamente, sem ousadia, a probabilidade também não. Então isso acabou sendo um fator indispensável, acho que até mesmo para a seleção de atletas, né, Cássio? Com certeza, é muito importante isso. A gente observa bastante essa situação para analisar um atleta, até porque acho que tem a ver com o futebol brasileiro, né? Muito se fala em ousadia e alegria.
E ousadia, no meu modo de ver em relação ao futebol, é nada mais do que você ter coragem de fazer o que se precisa ser feito, né? E aí tem a ver com confiança também. Confiança e ousadia para ir lá e fazer. Então, quando a gente percebe que tem um jogador que ele não tem essa confiança, aí acaba faltando essa ousadia de ir lá, de tentar um drible às vezes. Então o cara prefere tocar a bola do que tentar um drible numa situação que era para tentar o drible. E até para bater um pênalti, como a Amanda citou, tem jogador que pode, aí Dinei pode até falar melhor também, né? Tem jogador que às vezes prefere não bater, apesar de até ter uma boa técnica para poder bater, mas não tem essa ousadia suficiente para ir lá e falar, não, eu vou lá e vou cobrar. Então a gente chama também de personalidade, né? Que é um outro fator de o cara ter personalidade para chegar e jogar. A gente tem até um exemplo recente do Edson Lucas, né? Lateral esquerdo, que estava no Retrô, na Série D, e veio pro clube ali já brigando para subir, chegou lá, nem parecia. Botou a bola no chão, começou a jogar e conseguiu rapidamente conseguir o espaço dele. Então esse é um exemplo de ousadia, assim, que chega num ambiente que teoricamente pode ser hostil, né? Com a torcida grande, o clube vivendo um momento de pressão positiva até, mas que às vezes a gente não consegue receber isso bem, né? E acaba sendo uma situação ruim, que a gente costuma falar também que o apoio da torcida é muito importante, mas se você não conseguir canalizar isso para o bem, acaba te atrapalhando também. Tem a ver também com a ousadia, né? De conseguir internalizar isso, essa energia, e tornar isso para uma coisa positiva. Você vê, a ousadia é comum a todo mundo, mas a gente quer ouvir como é a ousadia do jogador, aquele primeiro jogo que tem que vencer, que é ele com ele mesmo, né? Como é que é isso, Dinei? Como é que você trabalhou tanta autoconfiança na sua carreira e também nesses momentos no Vitória? Acho que é confiança mesmo, né? Acho que os mais jovens que sentem essa pressão, né? Como o Cássio falou, na hora do pênalti eu tento me tranquilizar, né? Sei que é um momento especial, por isso que praticamente quase não perdi pênalti, né, na minha carreira. Esse foi o meu ponto fundamental, ter tranquilidade, concentração, e acho que a ousadia tem que ter no futebol, porque o brasileiro é assim, né, é irreverente, e no Brasil como o Cássio falou, a ousadia, a alegria, e acho que cada jogador brasileiro tem que ter esse poder, né? Digamos assim, qual era a fonte da sua tranquilidade? Como é que você conseguia ficar focado? Como é que você fez essa história de poucos pênaltis perdidos e tantos gols? Como é que conseguiu isso? É a experiência da vida mesmo, né? Eu saí de uma cidade pequena de 10 mil habitantes, São Domingos, saí com 17 anos, né? Saí de caminhão, demorei uma semana para chegar em São Paulo. Acho que a maioria dos jogadores, quando começa, é sofrido, né? Fiz um teste no Bragantino e meu primeiro teste já passei. Essas dificuldades que a gente encontra na vida, né? Você vai pegando experiência. Por isso, quando chega no campo ali, acho que a gente tira de letra, a gente que passou por essa dificuldade, acho que fica mais fácil, né? Que bacana. A influência até, digamos assim, quando a pessoa consegue, você até já falou disso também, né? E me fale também um pouco aí todo mundo pode depois falar, que é a questão da concentração antes dos jogos e o momento da pré-eleção. Como é que isso funciona para poder fortalecer o grupo? Porque individualmente acaba interferindo no grupo, né? Então, como é que é essa parte individual e coletiva? Como é que dialogam a pessoa sozinha e a pessoa no grupo? Eu, Cássio. Você. No meu caso, acho que na concentração, antes do jogo, eu pretendo dormir mais cedo, né? Como é uma partida importante, eu durmo mais cedo. Antes da partida, no dia
Eu tento assistir um filme para ficar mais tranquilo, né? Acho que no meu caso, esse que é meu caso para ficar mais tranquilo antes da partida. Tem uma questão que é o planejamento, né? Que até Cássio, como analista, ele tem, digamos assim, um planejamento com os recursos que tem. Só que às vezes não acontece como planejado ou tem vários imprevistos. Como é que se mantém a calma individualmente e no grupo com essas situações? E aí depois todo mundo comenta, Amanda também. Você fala mais voltado a, por exemplo, a gente planejando uma montagem de elenco. Nesse sentido, assim, a gente tem que ser muito ágil, né? Entender o que é que o mercado tem, o que é que está oferecendo e se ajustar a isso, né? Então a gente passou muito por isso na primeira janela desse ano. A gente vinha de resultados ruins ali no primeiro trimestre, só que quando a gente estava monitorando o mercado e olhando a característica de atletas que a gente precisava, naquele momento o mercado não oferecia tantas possibilidades de nomes, vamos dizer, já comprovados na Série B. Então a gente teve que encontrar soluções onde ninguém esperava. Então a gente foi para outras equipes menores ali, trazer jogadores que tinham a característica que a gente precisava. Então a gente teve que se ajustar um pouco a isso, e isso que é que acontece rotineiramente, porque a gente classifica lá os níveis de jogadores, só que os jogadores, vamos dizer, do nível acima custa mais caro. E aí às vezes está fora do orçamento do clube, então você tem que se reajustar a quem que tem um valor que a gente consegue pagar, mas que consegue performar semelhante de um cara que a gente classificava como nível acima, ou que tem uma projeção futura e a gente pode apostar nesse jogador, ele dá resultado e lá na frente ainda virar um ativo para o clube e gerar renda para o clube. Então tem alguns cenários que a gente precisa ir se ajustando e analisando, por isso a importância da gente, da nossa função, de conseguir mapear o mercado e classificar esses jogadores, porque daí você consegue ter uma ideia e um balizador de se o jogador ele está caro, se ele está no preço justo, ou se ele é uma boa oportunidade de mercado. Esse planejamento, como você sente, Dinei, quando as coisas não aconteciam como tinham programado ou como tinha sido treinado, e como você treina os atletas para esse planejamento quando ele não funciona? Porque tem algumas circunstâncias que afetam esse planejamento que às vezes foi tão pensado antes. Começa eu ou começa o Dinei? Começa a Dinei, depois você fala. Tá bom. Eu não entendi a pergunta. Pronto, então... Lá. Uma das formas, né, de preparo e planejamento, acho que o primeiro ponto importante é a gente entender que um planejamento, seja ele qual for, para qualquer área que seja, ele faz parte ali de um contexto de gerenciamento de risco ou diminuição de uma probabilidade de risco. Quando você faz uma análise de mercado, por exemplo, contratar um atleta, você está fazendo o quê? Selecionando o melhor que você entende ali para diminuir um risco futuro do atleta não ter um problema comportamental na equipe, ou de não performar bem, ou de ser aquela maçã podre ali no meio do elenco, colocado para perder. A gente sabe que acontece isso. Então, quando a gente fala de planejamento, eu gosto sempre de frisar, né, que o planejamento ele é uma gestão de riscos. Por quê? Porque nós vivemos todos em uma vida incerta. O que há de certo nessa vida? A não ser a morte, nada, né? Então, o maior planejamento que eu falo, né, e como eu treino os atletas para isso, é entender que o mais forte, né, não é aquele que talvez não erre ou aquele que não tenha um desafio, mas é aquele que consiga agir rápido mediante a um desafio que não foi previsto ali nesse gerenciamento de risco. Ou seja, que saiu do planejamento, saiu do esperado. Porque grande parte dos acontecimentos não acontecem sobre o nosso controle. Muito pelo contrário, foge do controle. Então, eu acho que a melhor forma de entender isso é que, caso isso saia do que foi planejado,
entender que o obstáculo, até tem um livro que fala sobre isso, é o caminho. Não tem condições de andar sem esse obstáculo, porque ele faz parte do caminho, seja do clube, seja do atleta, da vida do atleta. Então, sabendo que esse obstáculo é o caminho, então vamos fazer um novo planejamento para passar por esse obstáculo da melhor forma possível, né? Então, acho que entender que existe essa incerteza sempre de uma forma geral e que por mais criterioso que seja, né, dentro de um planejamento, ele também está suscetível às falhas e às incertezas, porque nem tudo depende do planejamento, né? Tem um composto aí sempre, e saber lidar com isso, na minha opinião, é o ponto fundamental para qualquer pessoa, seja a que planeja ou seja aquela que precisa executar o planejamento que faça parte do todo. Pronto. Então, eu vou pegar esse gancho, a pessoa que executa o planejamento. Quando as coisas não acontecem como planejado, você como jogador, como é que você lida com o inesperado? É como improvisação, né? Como eu falei, o Cássio, que é analista, ele passa vídeo do time adversário, né? Aí passa alguns vídeos pra gente analisar os zagueiros do adversário. Aí a gente, quando chega no jogo, muda o zagueiro. E aí, o que a gente vai fazer? Aí tem que ter improviso, acho que isso vai ser importante, né? Tem um jogo de cintura que é natural também de cada pessoa, cada um tem que... Como é que você pessoalmente lidou com essas situações? Como é improviso, né? Você tem que ver na hora do jogo como o zagueiro adversário está jogando para que você possa sair bem em cima dele. Fabiano, complementando isso daí, o jogador de futebol, ele está o tempo todo tendo que resolver problemas que não foram calculados. O jogo de futebol é isso. Por mais que se treine todo dia, por mais que se estude o adversário, sempre vai ter várias situações no jogo que o atleta precisa resolver que não estava dentro do previsto ou do ensaiado, né? Porque você imagina que você analisa um adversário e o adversário também te analisa. Então, e hoje deve ter sido bastante. A gente pensa, vamos explorar isso, isso e isso. Só que ele já mudou a estratégia dele lá, porque ele também estudou a gente. Chega na hora do jogo, tem outras situações. Então, o jogador ele precisa ter o improviso, como o Dinei falou. E outro detalhe também é, quanto mais ele entende o jogo, que o jogo eu costumo dizer que ele é o controle de espaço. Então, quem está sem a bola precisa proteger o espaço, e quem está com a bola precisa achar os espaços para atacar. Então, meio que um quebra-cabeça, um jogo de xadrez. Então, quando você começa a entender esses movimentos, fica mais fácil para o atleta em campo enxergar as soluções possíveis, mesmo que elas não tenham sido previamente planejadas. Futebol é uma delícia, né? Isso aí faz porque a paixão domine completamente, né? E aí a gente não pode deixar de falar da geração colossal, né? Que carrega a torcida, que faz os mosaicos, faz nas caravanas. Como é que foi nesse ano, nessa temporada? Como é que está sendo? Como é que foi esse diálogo? Está sendo, né? Porque ainda vai ter um jogo, o diálogo dentro e fora de campo, no caso a torcida e o campo. Eu acho que o grande ponto de partida assim, diferencial desse ano, inclusive os jogadores falam muito sobre isso, já deram várias entrevistas, foi no momento do início da Série B, o primeiro jogo, né? O clube fez um feirão de sócios e a torcida abraçou ali, saiu acho que de 8 ou 10 mil sócios para 20 e poucas mil, sendo que a gente via de um primeiro trimestre ruim. Então eu nunca tinha visto, geralmente o marketing é atrelado com o resultado em campo. Dessa vez foi o inverso, a torcida comprou a ideia, mesmo o time ainda não entregando os resultados. E aí já começou a Série B, o primeiro jogo contra a Ponte Preta, a torcida na porta da concentração, fazendo festa, e os caras não entenderam o que estava acontecendo. E isso naturalmente motiva, quando você vê uma multidão lá fora, jogando vocês para cima, mesmo sabendo que o resultado não foi o esperado, dizendo que a gente está aqui contigo, vamos, e aí empolgou todo mundo, já começou dando 3-0, e aí acho que foi o pontapé inicial aí. Essa campanha de comunicação foi lindíssima. Eles falavam, teve um vídeo muito bonito, né? Contagiou, foi bem interessante.
como está chamando de geração colossal, porque aí a gente vai falar até um pouco mais de modelo mental. Quem é torcedor do Vitória, sempre historicamente era chamado até de sofredor, como se fosse sempre o resultado ruim, ou chamado de vice. Era quase uma coisa que o jogador tinha isso na cabeça, o torcedor tinha isso na cabeça. Vencer isso era muito difícil. Esperamos todos que estejamos vivendo um novo momento e que o modelo mental esteja mudando. Vocês acreditam nisso? Eu quero ouvir a opinião dos três. Pode começar por Cássio, depois de Ney, depois Amanda. Com certeza, eu acho que o título veio com um grande diferencial, né? Eu acho que a torcida deu o pontapé inicial lá na Série C, né, de apoio. Essa questão da geração colossal, como a gente até conversava um pouco antes, acho que tem muito a ver com o pessoal ali que acompanhou muito a década de 90 do clube, que foi a década mais vencedora, e de repente viu o clube voltar à Série C, então acho que ninguém se conformou com isso e foi para dentro para poder ajudar, apoiar a equipe. E aí veio construindo isso. Graças a Deus os resultados também contribuíram. E aí num curto espaço de tempo, como você havia dito, a gente sai de uma situação de Série D, possível queda, para 2 acessos seguidos e o primeiro título nacional da história do clube, né? Então eu acho que essa junção torcida colossal agora, que é um novo movimento, né? Junto com os resultados e o primeiro título nacional do clube, eu acho que muda agora o Vitória de patamar e de confiança para todo mundo. E muda até a forma de se posicionar, de se apresentar. Diga aí, Dinei, o que é que você acha de tudo isso? Verdade, né? Como eu falei em outros podcasts, eu que participei o ano passado, né? O torcedor foi fundamental para o acesso, né? Porque eles fizeram o clube para cair para a Série D, o torcedor abraçou o clube e conseguimos o acesso. Eles foram fundamental, né? Eu falei também que em 2013 a gente terminou em 5º colocado no Brasileiro da Série A. E se a gente tivesse esse torcedor de hoje, acho que com certeza a gente estava brigando pelo título que a torcida fez o ano passado e fez esse ano, né? Foi sensacional. Acho que o torcedor tá de parabéns, eles merecem esse título. Totalmente. Tem que comemorar, fizeram festa lá na Barra, acho que foi o carnaval antecipado, né? Porque o torcedor sofreu muito esses anos aí. Tem uns 5 anos que o torcedor sofre muito do Vitória e agora esses 2 últimos anos aí é comemoração e ano que vem certeza que vai ser comemoração mais ainda. Com certeza, a Série A inteira. Fala um pouquinho aí de modelo mental, porque o torcedor do Vitória era chamado de sofredor e esses acontecimentos, mas eu acho principalmente a reação da torcida, a forma que a torcida se comporta, né? Parece que essa chave já está virando. É muito bonito, né, ver a força da torcida, assim, num time, né? E tem até aquela coisa, né, de jogar em casa por conta de torcida, jogar fora de casa. Então, a torcida, ela já tem essa força aí há bastante tempo no futebol, né? Teve até o episódio do Eu Acredito, né, que a gente viu também a força da torcida. Então, é muito bonito ver, né, quando a torcida se junta e se une. A gente fala muito a expectativa projetada. Né, o que é isso? Se eu chego aqui, por exemplo, minha primeira conversa com você, Fabi, eu falo, nossa, como você é gentil, como você é educada. Então, eu faço esse elogio, eu parto do princípio, eu estou te dando isso, né, de graça, vamos dizer assim, eu estou fornecendo esse elogio a você. Você pega aquilo e então você vai se sentir muito mal se algum dia você se apresentar para mim de uma forma deselegante ou mal educada. Porque você já parte do pressuposto que, de fato, é aquilo e você veste aquilo como se fosse uma verdade. Isso é a expectativa projetada. Quando uma torcida acredita num clube, então ela já dá a confiança. É semelhante esse movimento. Então, olha, eu confio em vocês. Olha só, a gente está aqui no pior momento. Vocês estão bons, vamos lá, a gente confia. O atleta, ele também tem isso. Né, lá internamente, nem que seja no inconsciente, de olha,
vamos lá, a torcida está junto, a gente não pode decepcionar. E isso acontece nas relações de uma forma coletiva, né, como a gente vê no futebol, mas também de uma forma individual, quando a gente vê isso nas relações entre atletas, ou entre líderes, ou entre pessoas de uma certa forma. Então, esse movimento é muito bonito. Acho que se as torcidas, de certa forma, enxergassem isso, né, esse poder que elas têm, que exercem, né, ali nos clubes, a gente teria aí melhores resultados, né? No lugar de só cobrar, vamos lá apoiar, porque isso funciona aí muito. Uma coisa que eu acho que é importante também é conhecer a história, ter bastante acesso. Porque o Vitória tem muitas conquistas, foram 29 títulos baianos, teve a Copa do Nordeste, uma presença maciça, a presença nos campeonatos nacionais, sempre muito bem colocado, embora não fosse ganho, mas posicionado muito bem, porque todo mundo tem aquela ideia de que alguns times do Nordeste entram para o campeonato para cair depois e ficar brigando para não cair. Então, assim, a gente tem que voltar a trazer todo o Nordeste a competir em alto nível, né? Não é ficar só brigando para cair, para subir. Então, ter uma regularidade, ter uma programação. E eu acho que passa muito por esse modelo mental, que ajuda a fazer o planejamento, a fazer toda a estratégia, a juntar todo mundo. Porque o futebol tem que integrar todo mundo. Como que vocês acham que, por exemplo, vindo da Série A, que agora já tem um título e tudo, como é que esse resgate dessas vitórias, desses momentos difíceis, para uma fase nova, com um modelo mental de campeão? Porque isso é uma coisa até que Emídio, em alguns tempos, ele fala dessa virada de chave. Eu queria saber de vocês o que é que vocês acham dessa virada, dessa potencial virada de chave. Complementando o que você falou no início, o Vitória ele é o clube do Nordeste com maior participação na Série A. Né? Aí você pega 93, uma final de Campeonato Brasileiro, 99 uma semifinal, 2010 Copa do Brasil, final da Copa do Brasil. Então faltava o título para coroar tudo isso, né? Eu acho que chegou agora. E então assim, é um time que é acostumado, sempre foi acostumado a jogar a Série A. Né? Viveu um momento ruim aí nos últimos 5 anos, depois do descenso em 2018, mas a história do clube, o time jogou mais Série A do que qualquer outra competição. Então, isso por si só, já todo mundo conhece a força que o Vitória tem. E dentro dessa organização que a gente vê no clube aí nos 2 últimos anos, isso dá pra gente uma confiança e tudo que a gente precisa para trabalhar, tanto jogador quanto staff, comissão técnica, todo mundo tem motivação para poder conseguir focar cada um no seu trabalho. Eu tenho certeza que as coisas vão continuar dando certo e crescendo. Eu acho também que a gente encontrou um caminho, né? Eu acho que o time desse ano mostra a cara do que é o Vitória que a gente tinha lá atrás. Um time agressivo, que partia para cima do adversário, não tinha medo do jogo, né? Um time que encara e é aguerrido. Eu acho que é esse caminho que a gente tem que seguir. Essa história, Dinei, fala um pouquinho pra gente aí, essa história do DNA do Vitória, de ser mais agressivo. Teve o momento que você viveu também em 2013, que foi muito forte. Fale como isso pode ajudar no modelo mental que a gente tem que construir agora. É verdade o que o Cássio falou, né? Vitória é um time grande, sempre jogou Série A e o pensamento é esse, né? Acho que o Marcos, goleiro, que era o goleiro do Palmeiras, ele fala nas entrevistas dele qual é o pior estádio para jogar no Brasil. Ele fala é o Barradão. Qualquer time que entrar lá vai passar mal. Até o Real Madrid, se for jogar no Barradão, vai sentir mal, porque ele sabe a força que é o Vitória no Barradão. Então acho que tem que encarar isso, né? Vitória é time grande, agora tá voltando a Série A e que não possa voltar mais, né? Que é time de Série A e continuar sempre na Série A. Ficar lá sempre. Pois é. Como no caso,
esse modelo mental de campeão, por exemplo, um time que se ele quer, digamos assim, estar nas primeiras posições, estar competindo em alto nível, como é que mantém essa moral, por exemplo, como é que faz esse momento do Vitória se prolongar, como é que pode ser trabalhado? Que eu falo sempre sobre, até mesmo você citou aqui, né, que lembrar da grandeza. Então, isso em vários momentos é importante, você sempre reforçar isso, lembrar do quanto é grande, lembrar do quanto que superou, lembrar de onde chegou. Então, isso também faz essa composição, né, da força mental. Se a gente for parar para pensar, a grosso modo, o que é ser forte mentalmente, né? O que é a força mental? Nada mais é do que a capacidade, né, mental que se tem de se passar por momentos desafiadores de uma maneira emocionalmente saudável. Então, assim, passou-se pelo um momento desafiador, conseguiu chegar até lá. Então, lembrar disso e reforçar essa trajetória, esse caminho percorrido, o caminho de vitórias antigas, também faz parte dessa construção de manter isso, né? Eu falo que é uma eterna vigilância, porque não é só o chegar ou o retomar, é o manter também. Então, trabalhar dessa forma ajuda a manter essa força por mais tempo. Então, o espírito de equipe, a cultura, né, que se foi construída agora nesse novo momento. Então, esses pontos precisam ser reforçados, se não pelo clube, pelo próprio atleta. Né, ele mesmo reforçar isso, ele mesmo lembrar disso, ele mesmo falar, caramba, olha o tamanho do clube, olha a grandiosidade disso, né? Eu sempre falo muito da diferença entre ser um clube grande e ser um clube grandioso. E aqui é só para reforçar mesmo, né? Um clube grande, vários clubes são grandes, pelo tamanho, quantidade de torcedores, mas um time grandioso é aquele que tem esse espírito de equipe. Então, lembrar, né, que o Vitória, ele além de ser grande, ele também é grandioso. E essa grandiosidade é que faz toda a diferença. Ah, bacana. E como é que a gente transcende tudo isso que a gente está falando? Que, por exemplo, o torcedor do Vitória, ele está ouvindo, maravilhoso, gosta de tudo isso, mas como é que, por exemplo, até essa situação de rivalidade, como é que a gente também aprende com o adversário ou escuta o que o adversário tem a dizer, como é que a gente lida isso para até, digamos assim, a rivalidade fazer com que a gente queira crescer e não enfraquecer? Como é que é essa relação com os outros times, com o universo da bola? É claro que para entrar nessa relação, a gente não pode desconsiderar o perfil de cada um dos atletas. Né? Dentro desse contexto, a gente tem atletas que, quando eles escutam uma provocação, aquilo se torna um combustível, então eu vou para cima. E aí o Dinei pode até falar muito melhor do que eu. Tem aquele que, se escuta uma provocação, se ele não está forte emocionalmente, ele pega aquilo para o pessoal e está tudo acabado, né? Quando a gente fala de força mental, apesar de a gente estar falando bastante aqui do grupo, a gente não pode esquecer de olhar o individual. E aí vai muito da necessidade de cada um e da resposta que cada um dá mediante a isso. De uma forma genérica, de uma forma geral, eu costumo falar que a gente tem um poder que é o melhor de todos. Tudo que a gente sente transforma-se em ação. Só que tudo que a gente sente, antes de sentir, vem um pensamento. Então, é isso aí que o atleta trabalha para mudar o todo. Então, são 4 passos muito importantes. O fato, o pensar, o sentir e o agir. Se eu penso coisas que me autodestroem, eu vou sentir falta de confiança e vou agir com falta de confiança. Se eu penso, ainda que não seja verdade, eu não estou sentindo aquilo, mas eu me forço a pensar que aquilo que é bom, que o nosso time é maior, que o adversário vai ver agora com quem ele está falando, e tudo isso internamente, você vai sentir ali uma confiança e você vai agir de forma confiante. Então, eu falo que muitas vezes o sentir não é o mais importante, o ouvir não é mais importante, mas é a forma com que você processa para que você responda à altura de uma forma que está todo mundo ali na expectativa. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, Fabi, mas respondeu. O pensar é o que muda tudo. O pensar é o que muda o jogo. O pensar é o que engaja. O pensar é o que forma a cultura.
tudo se estabelece na forma de pensar. Eu quero que o nosso craque fale como é esse pensar, porque ele já ouviu muita de vários adversários, né? Como é que é essa rivalidade, como é que o jogador sente isso, como é que você imagina que vai ser a partir de agora também? A Amanda falou, né? Sempre vai ter provocação dos adversários. No meu caso, como eu sou atacante, os zagueiros provocavam. Aí que eu gostava, né? Porque eu queria fazer o gol. O torcedor também, né? Quando você perde um gol, ele te valha. Meu pensamento era, quando eu for fazer o gol, ele vai me aplaudir. Eu treinei a semana toda, treinei focado e sabia que uma hora ia acontecer o gol, mas não ligava para as vaias da torcida, pro que o zagueiro ia falar comigo. Eu sabia que no jogo eu ia conseguir fazer os gols e era esse o pensamento positivo. E na hora de selecionar os vídeos que vai mostrar, você pegava alguns momentos assim, você pega, né, na verdade, alguns momentos que você sabe que vai chamar atenção, que o pessoal vai parar, prestar atenção, não, peraí, eu quero ver isso aí. Como é que é essa seleção de vídeos? Porque falando de seleção de vídeos, a gente tem os vídeos que passam pro atleta, né? E aí, quando é focado no jogo, a gente passa um vídeo mais coletivo da equipe adversária, né? O foco é tentar encontrar os pontos fracos do adversário, onde que o jogador pode aproveitar, e também tomar cuidado com os pontos fortes, né? O que é que eles podem explorar na gente. Então, a seleção de vídeo para os atletas é mais voltada nesse sentido. Mas a gente aprende a coisa, né? Eu estou aqui maravilhada. Pois é. Tem mais algum... Quase que o... Desculpa até te cortar. Não tem problema não. Você falou, né? Quem está sem bola protege, quem está com a bola encontra espaço. Então... são coisas para a gente anotar, né? Aquela sabedoria que depois a gente até aplica em outras áreas da vida, né? Porque futebol tem isso, a gente aprende para outros campos. E eu fico muito emocionada com essa junção do livro com o futebol, porque a gente acaba achando um momento para criar mais aprendizado, mais troca de experiências, né? Então, assim, são duas paixões, então você poder falar com a pessoa que está apaixonada e você usar essa paixão para poder dar alguns recados é fundamental. Então, assim, é muito bonito o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu tô gostando bastante desse nosso encontro, né? Muito legal. Eu queria saber se vocês têm mais alguma informação que vocês achem vale a pena colocar, algum ponto que a gente não comentou. De vez em quando eu venho aqui na minha pesca, olho se tem alguma informação que vocês acham que vale a pena tocar no assunto. Ô, Fabião, é uma pergunta perigosa, viu? O que eu ia ele que indicou fazer o próximo livro, né? Pois Campeão. Eu acho que tem que fazer. Já várias pessoas estão perguntando, né? Porque já tem um primeiro acesso colossal, tem um segundo acesso colossal, tem o sucesso colossal. Eu acho que todas as vitórias, elas vão trazendo insumos para mais livros, né? Cássio, fale um pouco desse momento que, por exemplo, como que o time começou a sentir, não, a gente vai ser campeão. A gente já falou de Fábio Mota, que já falou de ser campeão quando ninguém nem falava, né? Mas e o coletivo? Em que momento foi dominando e foi sentindo, vai chegando? Eu acho que o início do campeonato a gente começou ali com 5 vitórias consecutivas. Então, na intertemporada, vamos assim dizer, a gente foi eliminado ali das competições do primeiro trimestre. Então, a gente teve um espaço de tempo ali para fazer uma nova pré-temporada. O pessoal preparou bastante a parte física, chegaram alguns outros jogadores para complementar o elenco e incorporou bem. E aí a gente inicia o campeonato ganhando 5 jogos. Então você fazer 15 pontos já te dá uma confiança, uma moral grande. Diferente da Série C, que a gente iniciou com 3 derrotas. Então você já começa pressionado, tendo que reverter a situação.
Então você abrir 15 pontos, né, fazer 15 pontos ali em 15 disputados, isso te dá uma confiança muito grande e mostra que o caminho está sendo o caminho correto, traz a confiança de todo mundo e aí é só tentar manter. E graças a Deus a gente oscilou pouco na competição. Acho que a gente só saiu do G4 umas 2 vezes e logo voltou, assim, não ficou muito tempo fora. Então todo mundo oscila no campeonato, mas dentre essas oscilações a gente foi a menor. E aí foi passando o tempo e a gente se mantendo sempre no G4. E com o passar ali da reta da metade do campeonato para a fase final, a gente já tinha mais rodadas na liderança. Então aí esse momento eu acho que cravou de vez assim, que todo mundo viu que era possível. O fator tempo para planejamento é fundamental, né, Dinei? Como é que, quando tem tempo para ter o planejamento, como é que você sente isso? É muito importante, né? Aqui no Brasil você quase não tem tempo, né? E acho que os treinadores que gostam, né? Quando tem tempo para treinar, para ajustar a equipe, né? É o que o treinador gosta. Acho que essas 2 eliminações que o Vitória teve no Baiano e na Copa do Nordeste, acho que serviu para conquistar o que foi o brasileiro, né? Eles tiveram tempo, chegaram os jogadores, o Vitória contratou a maioria dos jogadores esse ano para disputar o brasileiro, e isso requer tempo, né? Entrosamento, e acho que isso ajudou muito para essa sequência e a conquista do título. Você que trabalhou diretamente com essas contratações, como foi seu sentimento, assim, dizer assim, poxa, que legal? Eu até postei ontem no Instagram que é uma carga emocional muito grande, né? Porque quando acaba o jogo, a gente trabalha para o jogo. Então, quando as coisas dão certo, é mais uma sensação de alívio. Porque onde você vai, todo mundo fala do Vitória, né? Em casa, na rua, senta para jantar, é a televisão, então não tem como fugir do assunto. Quando você vê as pessoas, quando você perde um jogo, que vê as pessoas tristes na rua, sai do estádio, todo mundo chateado e tal, é um clima muito pesado que a gente acaba carregando isso pra gente, porque a gente faz parte do processo, né? E quando as coisas dão certo, eu até postei que eu só consigo sentir alívio. Eu não consigo curtir direito assim, sabe? Não, parece que a ficha não cai. Mas ver o sorriso no rosto das pessoas, as pessoas emocionadas, faz tudo valer a pena no final, entendeu? Mas até a gente precisa ter cuidado com nossa mente também, porque é um peso grande e uma responsabilidade grande que a gente carrega cada tomada de decisão que se tem em grupo, né? Porque ninguém toma decisão sozinho. Mas é todo mundo compartilhando isso e, querendo ou não, cada um assume dentro de si o seu papel ali. Mas quando as coisas dão certo, né, como tem dado nos 2 últimos anos, isso deixa a gente mais aliviado e motivado para continuar. Pois é, Amanda, essa questão da emoção diante de tanta responsabilidade, com a paixão, com tantas pessoas, é uma coisa que não é só com o atleta, que Dinei até depois fala como atleta, mas também a própria comissão técnica, os profissionais todos envolvidos, como ele falou. Como é que pode trabalhar essa emoção para poder dar uma... digamos assim, conseguir levar a vida de uma forma equilibrada? O futebol é emoção, né? Não tem como fugir disso. Mas tem uma coisa que poucas pessoas sabem sobre a emoção de fato. A emoção de fato, ela dura em média 30 segundos. Vocês sabiam disso? E é um fato, a emoção ela dura em média 30 segundos. Passado esses 30 segundos, o que fica não é mais a emoção, mas sim um sentimento que vem em decorrência daquilo que eu penso. Então você fica vivendo e vivendo e vivendo aquilo várias vezes, e isso que faz com que essa emoção perdure, né? Então, mais uma vez, como eu falei aqui anteriormente, né, o pensamento ele acaba sendo uma chave muito importante para tudo isso. Né? Até ele falou assim, não descansa, é um alívio. Imagina só a quantidade de coisas que não foi pensada aí em todo esse contexto de responsabilidade é minha, que eu também faço parte disso, e aquela autocobrança, enfim. Mas a emoção mesmo, seja ela boa ou ruim, ela passa muito rápido.
Então, o que a gente precisa fazer? Aproveitar de forma intensa quando ela é positiva e deixar que ela vá embora quando ela não é tão boa. E cuidar daquilo que a gente pensa depois que a emoção passa, porque é isso que vai determinar os próximos passos, né? Então, de repente, o nosso cérebro ele não sabe se a gente está vivendo ou se a gente está pensando. Para ele, a gente está vivendo, né? Então, pensar naquilo, mas sempre transformar em uma forma estratégica, né, em uma ação, para não ficar com aquilo, principalmente quando não é positivo, por muito tempo ali incomodando e trazendo sentimentos negativos que transformam em ações negativas ou muito pesada, né? Para onde que sai tudo isso? A gente está pensando e para onde vai depois? Então acaba virando uma panela de pressão. Então ter essa consciência do quanto que dura uma emoção e de como a gente lida com esse processo, eu acho que é um grande segredo aí para conseguir amenizar essas coisas de peso e de alegria, enfim, de tudo isso, tudo misturado. Porque eu estou imaginando tudo isso que você falou e ele no momento do gol, como é que consegue? Porque 30 segundos só, né? Verdade, eu ia falar quando... Rápido, né? Verdade. Porque eu ia até falar, quando a gente perde uma partida e você perde um gol assim, você fica remoendo em casa, não consegue dormir, aí dura a semana toda. Poderia fazer coisa diferente e na hora do gol é alegria, passa rapidinho, você tem que voltar pro jogo. E não dá para aumentar essa sensação, não? E diminuir a da frustração? Tudo dura 30. O que fica depois é o que a gente fica pensando. Gente, fica remoendo a semana toda para poder fazer melhor no próximo. Pois é. Ainda com essa energia do momento que está acontecendo agora, Cássio, você tem uma passagem, tem várias, né? Mas alguma que você queira compartilhar aqui com a gente desse momento que está sendo vivido pelo Esporte Clube Vitória? Sim, eu tô lá desde 2018, né? Então peguei ali o 18, 19, conturbado, né? 20 e tal. E você viver tudo isso que a gente está vivendo agora nos 2 últimos anos é uma sensação completamente diferente, né? Eu até estava comentando com o pessoal lá no dia da final. Não é final não, né? Mas a gente jogo em casa. Parece que o campeonato acabou, mas ainda tem jogo. E aí tinha muita gente dentro do estádio, nos arredores ali, e a gente falando, rapaz, nunca vi tanta gente. Aí depois a gente falou assim, mas é melhor ter tanta gente assim do que aquele clima de velório quando o time é rebaixado ou alguma coisa assim ruim acontece, né? Então assim, a gente está aproveitando bastante esse clima bom, vivenciando, torcendo para não passar tão cedo, mas já ciente e já planejando no que vem para não deixar cair, entendeu? Até porque tem tanta coisa que é o pensamento e a estratégia também, né? Agora nunca, né? Pois é. Exato. A gente já tá tão gostoso o papo que por mim ficava aqui a vida toda, mas a verdade é que a gente já está começando a pensar em fechar. Vocês podem ter uma mensagem para deixar para os nossos leitores, os nossos ouvintes, todo mundo agora está misturado, né? Que mensagem vocês dariam para as pessoas que estão nos ouvindo? Quem quer começar, né? Porque sempre começa. Quem vai falar? Posso começar. Na verdade, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Essa palavra é forte, viu? Puxa, não. Vão gostar, hein? Não sabe o contexto. Torcida Colossal vai gostar, hein? Aqui também. Aqui é muito falado em outro contexto. Seja para os atletas, para os leitores, para os amantes de futebol, para a torcida. Eu acho que em todo o contexto da vida, né, mesmo quem não é atleta, um ponto muito importante é cuidar mesmo do que se pensa, das emoções, do que se faz, do que se sente, buscar o equilíbrio, né? Eu acho que a melhor mensagem que eu posso deixar é para que cada um cuide do seu cérebro, porque o cérebro é a vida. Sem ele nada funciona. Então, de uma forma resumida, é isso. Quero agradecer também, Fabi,
pelo convite, agradecer ao Cássio, ao Dinei, né, pela troca de conteúdo, pelo aprendizado, e às pessoas que também que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigada, viu, gente? Pois bem, Cássio, por favor. Pegar um gancho do que a Amanda falou aí em relação ao equilíbrio, eu acho que é importante na vida, né? É uma palavra que eu levo muito comigo, porque quando você não está equilibrado com as suas questão emocional, a questão do trabalho, da vida em casa e tal, alguma coisa não anda bem, as outras coisas tendem também a não andar bem, né? Então o equilíbrio é isso, é tentar nas fases ruins, é o que eu tento fazer, não absorver muito, né? E já olhar para frente, como a Amanda falou também, já olhar o que pode ser feito até para melhorar a situação, e aí você ocupa a sua mente ali com um foco de tentar reverter, né? Então eu tento sempre trazer isso comigo. Agradecer a vocês pela oportunidade, pelo Dinei, pela Amanda aí, essa troca de conhecimento. E para a torcida é que a gente continue nesse incentivo aí, nessa demonstração de carinho, e que não abandone o time como eles fizeram, né? Nunca abandonaram o time. Foi mesmo. Então, isso foi fundamental para essa reação toda, e que a gente continue nessa união aí, que acho que grandes coisas ainda estão por vir ainda. Então vai ter que ter muito mais livro aí. Por aí. Eu queria agora que o nosso embaixador, Dinei, falasse, desse uma mensagem também. Eu? É só agradecer mesmo pelo convite, né? Poder um papo legal aí com o Cássio, com a Amanda, com você, Fabiana, né? Agradecer por ser embaixador de um grande livro, que é A Mão de Deus. Felicidades, né? O ano passado eu vivi um momento muito feliz, era o encerramento da minha carreira. Em 2021 tive uma lesão do joelho, do ligamento cruzado, pensei em parar, e acho, a Amanda pode falar, né? Com pensamento positivo, com a ajuda das famílias, dos amigos, do fisioterapeuta do Vitória, eu consegui voltar na Série C, pude ajudar a equipe muito. Com acesso, né? Apesar de não ter jogado muito, com minha experiência, acho que os jovens... A experiência contou muito. Se espelharam em mim, né? E feliz por ter conseguido acesso para o Vitória. E esse ano, né, como torcedor, acho que foi sensacional. Parabenizar todo torcedor do Vitória aí, que eles possam comemorar esse ano, e que ano que vem desfrutam, né, da Série A aí, que eles merecem. Vida nova e com muita alegria. É só agradecer mesmo. Eu também quero agradecer a todos vocês. Cássio, é muito bom você trazer esse frescor do que está acontecendo na rua, do que a gente está sentindo, do que a cidade está vendo, do que é muito importante a gente estar falando sobre isso. Também Dinei, juntar toda a experiência dele, tudo que ele viveu em campo, para poder traduzir o que a gente, enquanto torcedor, nas arquibancadas, em casa, vendo televisão, na resenha com os amigos, fazer esse laço é muito importante, né? Também com as pessoas, os profissionais que trabalham o atleta, como o trabalho que a Amanda faz. Então, assim, eu estou achando muito bonito que a gente tem escutado muito que a história tem que ser contada, que tem que virar livro. Quer dizer, a gente não tinha um movimento como esse, né? De futebol querer ser escrito, futebol ter que ser lido, né? Então, assim, a todos que estão ouvindo, convido vocês para seguirem o Cássio pelo Instagram, que a gente nas postagens vai colocar o endereço de cada um, o próprio Dinei, que tem uma história lindíssima, e ele também, seguir ele nas páginas, Amanda Ciaramicoli também, que é uma profissional muito diferenciada, né? E que
Ave Maria, nossa relação está muito próxima, graças a Deus, né? Porque é uma preciosidade a gente fazer essa junção. Então, assim, o próprio Bussi, que escreveu esse livro, e os próprios futuros autores, na verdade, todo mundo tem que ler mais e escrever mais sobre essas experiências, porque essas experiências geram conversas como essas, novos aprendizados. Então, é muito importante. Então, sigam também as redes da Futuca Cuca, uma editora dos livros que voam, como esse daqui, que voa, né? Vocês estão vendo que voa, né? Está trazendo podcast, está trazendo novas experiências para vocês também. E ele tem também uma página, Livro do Acesso Colossal. É um livro espetacular, também convido vocês a lerem e estejam com a gente para poder saber onde achá-lo e tudo. Tem no nosso site, tem em livraria. É um livro maravilhoso. E, gente, mais uma vez, só agradecimento. Foi um momento muito lindo, muito espetacular, com direito à estrela, à taça, digamos assim, a bola, né? Então a gente está com a bola toda, né? Literalmente, né? Então, agradeço toda a atenção de vocês e até o próximo Pode Futucar. Tchau, tchau. Tchau. Pode Futucar, experiência ampliada de leitura, encontro com autores da editora Futuca Cuca em podcast.